ainda estamos perdidos porque a ponte não tem um ponto muito bem definido pelo fato da estrada ter sido dizimada pelo tempo. Entre as estradas que eram abertas pelo norte e noroeste do Paraná, cursos d'água se apresentavam como grandes desafios para a transposição de veículos. Somado à lama e à terra, só era possível atravessar estes rios por meio de balsas. Preocupada com o desenvolvimento das cidades que estava criando e, consequentemente, atenta ao retorno de seu investimento, a Companhia de Terras Norte do Paraná viabilizou benfeitorias com o objetivo de amenizar os obstáculos impostos pela natureza. Foi assim que, em 1954, a colonizadora construiu uma ponte sobre o rio Pirapó a fim de facilitar a conexão entre as cidades de Maringá e Astorga. Exatamente onde estamos agora havia essa estrada que cruzava essa região. E é sobre o evento de inauguração desta ponte que falaremos no episódio de hoje. Sejam bem-vindos ao Maringá Histórica. Algumas balsas foram sendo instaladas ao longo da área empreendida pela Companhia de Terras Norte do Paraná desde a década de 1930. Com estruturas modestas, em sua maior parte, este era um serviço explorado por terceiros, que cobravam determinados valores para realizarem a travessia de veículos e pessoas. Como contrapartida, eles ficavam responsáveis pela manutenção da sua estrutura, bem como a sua equipe. Dessa forma, nas margens dos rios iam surgindo pequenos comércios a fim de atender os viajantes que aguardavam para seguir viagem. Aquela situação prejudicava o avanço demográfico e econômico da região. Seria muito difícil obter sucesso no projeto imobiliário em curso sem o auxílio de estruturas mais adequadas para a circulação de veículos pelas estradas. Embora precárias e sem asfalto, este ainda era o meio de transporte mais utilizado antes da chegada das locomotivas nas principais cidades do noroeste do Paraná. Mesmo que Maringá passasse a contar com a sua estação ferroviária a partir de janeiro de 1954, pontes ainda se faziam cada vez mais necessárias para o apoio e o auxílio ao tráfego rodoviário. Foi por essa razão que a Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, nome adotado pela empresa no início daquela década, assumiu a responsabilidade para executar tal benfeitoria. Assim como havia feito nas cidades que criou, a colonizadora viabilizou uma importante obra na antiga estrada que conectava Maringá a Tupinambá e também a Astorga. Interessante que Astorga pertencia à colonizadora paulista, enquanto que o território de Tupinambá acabou instalado por outra empresa. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir duas gentilezas para você que sempre nos acompanha por aqui. Primeiro, se inscrever em nosso canal, para receber semanalmente conteúdos gratuitos sobre a história de Maringá. E claro, em segundo lugar, curtir e compartilhar a mais este vídeo. Isso vai nos ajudar muito e não vai levar nem 5 segundos do seu tempo. Posso contar contigo? Valeu! Voltando à transposição do rio Pirapó, este era um importante ponto de ligação entre o noroeste do Paraná e o interior de São Paulo. Não à toa, o fluxo era muito intenso e a balsa ali existente não permitia a agilidade que se esperava às viagens que por si só já eram bastante demoradas,
devido à precariedade das estradas. Diante desse cenário, a companhia custeou a construção de uma grande ponte de madeira sobre o rio Pirapó. Essa benfeitoria foi inaugurada na manhã do dia 11 de abril de 1954. Medindo aproximadamente 100 metros de comprimento, a solenidade foi realizada com a presença de grande público e diversas autoridades. Após o corte da fita inaugural, cruzando as margens, veículos testaram a estrutura. Nós viemos até a região de Tupinambá, atual distrito de Astorga, para contar a história de uma importante ponte de madeira que foi construída lá na década de 1950 e foi muito importante para viabilizar o desenvolvimento socioeconômico de toda a nossa região, claro, incluindo a cidade de Maringá. Chegamos em uma altura bem complicada, de mata fechada, e uma parte da equipe voltou até os carros de apoio para pegar um facão para facilitar a abertura de uma picada para que a gente possa chegar até os vestígios desta ponte que conectava Maringá a Astorga por meio de uma antiga estrada. E vamos lá que a gente vai chegar até ela. Ainda estamos perdidos porque a ponte não tem um ponto muito bem definido pelo fato da estrada ter sido dizimada pelo tempo e ter vindo uma nova estrada, a atual rodovia 434. Mas a gente ainda está procurando, vasculhando, para ver se a gente encontra vestígios desta ponte que foi inaugurada em 1954. Vamos lá! Tá difícil chegar até o ponto onde ficava esta ponte de madeira, mas a gente já chegou próximo aqui ao rio Pirapó, o curso d'água onde a Sanepar até os dias de hoje faz a captação para o abastecimento de Maringá. Mas vamos seguir o caminho e vamos em busca desta ponte perdida aqui na região entre Tupinambá e Astorga e que conectava a cidade de Maringá. Bom, enfim, depois de procurar por um tempo, a gente conseguiu chegar até os escombros, ou aquilo que sobrou das bases da ponte de madeira que foi inaugurada neste ponto, entre Tupinambá e Astorga, conectando a região e, claro, a Maringá, uma ponte de madeira, como a gente pode ver, aqui a base dela é de concreto, que sustentava toda a estrutura que foi construída lá naquela época. E aqui, provavelmente, onde ficava o leito que ajudava a fazer a contenção na parte mais baixa da ponte, uma estrutura de concreto e também com tijolos. Isso tudo construído lá na década de 1950. Embora a estrutura dela toda fosse de madeira, as bases e, claro, essas áreas de contenção eram feitas de alvenaria, para ajudar na manutenção e na durabilidade dessa importante estrutura para o desenvolvimento socioeconômico de nossa região. E aqui, no rio Pirapó, aproximadamente naquele ponto onde nós temos uma tora, ficava esta ponte tão importante para a travessia e, claro, o transporte de pessoas, mercadorias, e também era por aqui que chegavam as novas esperanças de um futuro melhor.
Muita gente cruzou essa ponte entre as décadas de 1950 e 1960. Hoje não há mais nada, mas é importante demarcar este ponto em nossa incursão para que a gente compreenda melhor os desafios que foram enfrentados décadas atrás por agrimensores e demais funcionários da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná e também daqueles que vieram se aventurar no meio da floresta para chegar até as novas cidades implementadas pelo norte e noroeste do Paraná. Entre as décadas de 1960 e 70, o governo do estado decidiu traçar outra estrada, mais moderna e com poucas curvas. Trata-se da atual PR 454, cruzando outro ponto do rio Pirapó, próximo de onde a companhia havia executado a sua benfeitoria lá nos anos 50, nova ponte foi construída. Feita inicialmente em madeira, depois acabou sendo substituída em concreto. Em janeiro de 2023, o governo do Paraná anunciou o investimento de 30 milhões de reais para a revitalização de pontes pelo noroeste e também o centro-oeste do estado. Subordinada ao território da Superintendência Regional Noroeste do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, essa ponte, que foi feita posteriormente, acabou inserida no pacote de melhorias de nosso governo. Ainda é importante lembrar que o rio Pirapó é o principal manancial de abastecimento de água da cidade de Maringá. Percorrendo 168 quilômetros desde sua nascente em Apucarana até a foz no Paranapanema e banhando dezenas de municípios, este curso d'água é monitorado pela Sanepar, concessionária que realiza serviços de captação, tratamento e também distribuição da água. Quem nos ajudou a chegar até essa ponte perdida foi o Marco Antônio Deprá, nosso parceiro de longa data, que nos ajuda sempre aqui no Maringá Histórica e também nos auxiliou para sistematizar as informações sobre o passado. E claro, o Luiz Carlos Gazzoni, que foi o nosso guia, até machucou aí o braço, mas nos ajudou a chegar até lá. Muito obrigado, pessoal. Não poderíamos deixar de fechar este vídeo sem citar a importância dessas pessoas. Outras balsas ficaram bastante conhecidas na região durante o período de colonização, como a que cruzava o rio Ivaí, onde foi criado o pequeno porto das Bananeiras. Este equipamento acabou administrado durante anos pela empresa Canezin e Manilha Limitada. Mas essas já são outras histórias. Espero que vocês tenham gostado desta aventura com um tema praticamente inédito. As pontes foram e são fundamentais para o desenvolvimento de nossa região. E aqui, mais uma incursão em busca dessas memórias perdidas. Eu espero encontrar você em mais uma aventura que, muito em breve, a gente vai realizar. A história em tudo que vemos, um abraço e até a próxima!